Fala Brasil, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero falar com você sobre a questão de como que você numa semana tem um dia, uma segunda-feira muito boa, com rendimento legal, faturamento bacana, e na outra semana você tem que espremer, você tem que suar sangue para conseguir tirar o mínimo do valor. Como que pode em 7 dias você chegar nesses extremos? Eu passei por essa situação, quero falar um pouco sobre isso, sobre a importância da gente cuidar da nossa mente, porque nesses dias que acontecem essas situações, a gente tem uma tendência a entrar numa mentalidade pessimista, né? De começar a falar que não tá dando certo, que não vale a pena, e na verdade não é bem assim. Tem a ver com a questão que tem um versículo na Bíblia que fala assim, basta cada dia o seu mal, né? E existe essa realidade mesmo. Às vezes a gente pega uma situação que está naquele dia e a gente projeta aquilo, como se em todos os dias, em todas as situações, só que a realidade é que a gente tem que estar, assim, foca no hoje, foca naquilo que está acontecendo. Amanhã existe a possibilidade de acontecer algo difícil que você vai ter que lidar? Existe, mas também existe, na mesma proporção, a possibilidade das coisas serem totalmente diferentes, muito melhores e que compensem aquela situação difícil que você teve no dia anterior, né? Eu quero falar um pouco sobre isso nesse vídeo aqui, mas antes disso, se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luana, sou motorista de aplicativo para tirar uma renda extra, tá? Eu vim trabalhar como motorista porque eu comprei um carro, queria pagar o meu carro sem comprometer o orçamento que eu tinha e vi aqui no aplicativo uma possibilidade disso acontecer. Deu certo, para mim, assim, não tenho o que falar, tem sido um rendimento que não só cobre todos os custos do meu carro, como eu consigo tirar um rendimento a mais no mês, o que é muito legal. Então eu, Luana, não tenho do que reclamar. Eu sei que tem muito motorista que tem falado, ó, tá difícil, a gente não tá conseguindo ganhar, os custos aumentaram muito e aí o faturamento tem diminuído. Eu concordo, eu tenho visto alguns lados que realmente o custo está aumentando, o faturamento caiu um pouco nesses últimos meses, eu também tive essa percepção, só que a gente tem que se adaptar. Quando você trabalha por conta e vem a fase de crise, você tem que enxergar nessa fase de crise o seguinte, o que eu tenho que fazer para superar essa fase? É uma fase difícil? É uma fase difícil, então o que você vai fazer? Você trabalha 1 hora a mais, você começa a mudar um pouco a forma como você trabalha para que você possa compensar os custos a mais que você está tendo. Então eu acho assim, não adianta a gente ficar só reclamando, a gente tem que fazer alguma coisa para poder mudar a situação da forma que a gente pode, certo? Mas vamos lá, esse aqui não é especificamente o assunto do vídeo, eu quero falar sobre essa experiência que eu passei. Semana passada, na segunda-feira, eu tive uma segunda-feira muito boa, sabe? Uma segunda-feira assim, sabe quando você pega corridas, vamos dizer assim, numa distância legal, que dá um dinheiro bacana, cheguei a pegar um pouco de trânsito, mas enfim, isso acabou compensando porque a corrida era um pouco mais longa. Mas assim, foi uma segunda-feira que à medida que ia passando as horas, eu olhava no aplicativo, eu via que meu ganho por hora ali estava um valor normal, assim, estava um valor acima daquela média que eu ganho ali por hora para aquele horário, né? Então foi uma segunda-feira assim que sabe quando o dia vai, as horas vão passando, você tá trabalhando e chega uma hora que você já tá cansado, você já bateu a sua meta ali de valor, de corridas, a meta de horário que você ia trabalhar, mas tá um dia tão bom que você fala assim, eu vou esticar mais 1 hora, eu vou ficar mais um pouquinho, porque eu quero aproveitar o dia para poder levantar um dinheiro a mais. Beleza, foi uma semana muito boa, trabalhei a semana inteira, semana passada, aliás, acho que desde que eu comecei a trabalhar, foi uma das semanas que eu mais trabalhei em termos de horas, assim, eu tive um compromisso financeiro e eu precisei, que ia ser essa semana agora, então é aquela coisa assim, de todos os lados eu olhei, eu falei, poxa, da contabilidade eu consigo tanto, daqui eu consigo tanto, do Uber eu consigo tanto, e eu fui atrás para levantar isso e conseguir, mas tive que trabalhar muito. Então, mas aí o que acontece? Quando chegou agora, nessa segunda-feira, bom, tive uma semana muito boa, né? Consegui cumprir meu objetivo. Vim de uma semana, você vem naquele embalo, né? Eu já sou ligado no 220.
Ainda venho numa semana nessa de embalo, assim, de que as coisas, pô, tá ganhando uma semana legal, o rendimento tá todos os dias batendo a meta e tal, foi super bacana. Quando chegou nessa segunda-feira agora, foi aquela segunda-feira parada, corrida, só corrida, aquelas corridinhas curtas, né, eu até aprendi uma expressão que eu não conhecia, essa expressão, que é aquelas corridas pescoço, né, que é corrida curtinha, que você pega o passageiro aqui, deixa ele 1,5 km pra frente, e você já sabe, vocês que são motores de aplicativo, essas corridas curtinhas, ao mesmo tempo que tem um lado bom, você não gasta tanto combustível, tal, tem algumas coisas que são boas, mas você ganha muito pouco, então você tem que fazer várias corridas dessa para que venha valer a pena, né? Então foi um dia que eu peguei muita corrida dessas corridas curtas, sabe? Corrida de 2 km, corrida de 1 km, corrida de 3 km. Acho que a corrida mais longa que eu peguei nesse dia foi uma corrida de 8 km. E o tempo foi passando e eu começava a olhar o aplicativo e ver ali que o valor que eu tava, a média de valor por hora tava muito abaixo do que aquilo que eu tinha programado, e também porque eu já tava vindo no embalo de altos ganhos da semana passada. Quando chegou na segunda-feira, aquilo pareceu que foi um balde de água fria que jogaram em cima de mim, e aí você tem aquela tendência de começar a ter aqueles pensamentos assim, pô, não tá valendo a pena, caramba, eu acho que eu vou pra casa, né, porque hoje tá sendo um dia ruim, melhor deixar isso pra lá, melhor deixar pra amanhã. Só que ao mesmo tempo vinha aquele lado interno, aquela automotivação, falando, não, você vai cumprir o seu horário até o final. Se você não bater a meta de valor, tudo bem, mas pelo menos você vai cumprir até o final, que você vai saber que se você se esforçou dentro daquilo que você se planejou. Você não tem como saber se você vai ganhar o valor se você não cumprir aquilo que você planejou. Eu falando isso pra mim mesmo. E ali, espremendo, e ficava num lugar parado, às vezes passava 10 minutos, não entrava corrida, saía dali, ia para outro lugar, aí pegava uma corridinha, quando achava, poxa, vou pegar uma corrida legal, entrava corrida de 1,5 km, 2 km, e eu, meu Deus, o que tá acontecendo? E foi aquele dia difícil, sabe aquele dia que parece que tudo tá tentando te pressionar, tentando te deixar desanimada, tentando te fazer você falar, meu, não dá, não tá valendo a pena. E ao mesmo tempo eu parava e eu olhava pra semana passada. E teve um determinado momento que eu comecei a conversar com Deus. Eu falei assim, Deus, eu não sei o que tá acontecendo, por que o dia tá tão difícil. Lógico, né? Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus, e quando tem algumas coisas acontecendo tão difíceis, eu já começo a orar. Eu falo, Deus, se é algum impedimento que tá no caminho, sabe, venha ao meu favor, venha ao meu socorro, porque, tipo assim, eu não vou deixar qualquer coisa paralisar. Se você é uma pessoa que tem fé, acredita nessas questões espirituais, você vai entender o que eu tô falando. E eu comecei a orar e conversar com Deus, falei, bom, amém, se hoje é um dia difícil, então, tudo bem, eu só pedi pra Deus, né, tira esse desânimo que parece que tá batendo. Eu falei assim, porque não tem motivo pra eu estar desanimado desse jeito, mas parece que aquele dia foi me puxando pra pensamentos de desânimo, sentimento de desânimo, que eu mesma tava, aquela luta interna, né, ao mesmo tempo que eu falava, tá, não é pra eu estar assim, mas eu estava daquele jeito. E aí o que acontece é o seguinte, por um momento eu escutei, como se Deus me respondesse de uma maneira que veio aquele pensamento assim, mate um leão por dia. O leão que você tinha que matar na segunda-feira passada era um leão porque você tinha um compromisso, você estava com uma determinada data que você tinha que cumprir um compromisso, então você foi, você trabalhou, beleza, deu tudo certo. Se não tivesse dado certo também ia dar certo no outro dia, mas mate um leão por dia. E eu fiquei com essa expressão, né, poxa, mate um leão por dia, mate um leão por dia. E eu pensei comigo, tá bom, hoje está sendo um dia difícil, não vou deixar isso me abalar. Terminei o meu horário, consegui cumprir a meta mínima, pelo menos, porque eu tenho aquela meta mínima e a meta mesmo, que é a meta que eu vou atrás. Mas num dia difícil, como foi segunda-feira, eu falei o mínimo que eu vou ter que chegar nessa meta mínima. E eu fiz essa meta mínima. É lógico que eu acredito que Deus interviu na situação, porque quando começou a dar umas 9h30 da noite, começou a entrar corridas curtas, mas várias corridas, sabe? Eu terminava uma corrida, já entrava outra, terminava outra, já entrava outra. Então, parece que eu fiz
naquelas 2 horas finais ali do dia, a quantidade de corridas que eu tinha em 4 horas eu tinha feito. Então, eu acredito que Deus interviu na situação. Mas a questão é que aconteceu o seguinte: quando foi no dia de ontem, para minha surpresa, eu, lógico, fui trabalhar, já estava um pouquinho preocupada, né? Um pouco aquela situação, como será que vai ser o dia? Espero que não seja, essa semana não se embale desse jeito difícil. Mas, para minha surpresa, eu tive um dia muito bom. Um dia que foi, eu consegui fazer a meta do meu dia e compensar a diferença de valor que faltou para eu bater a meta do dia anterior. E aí me veio aquele pensamento à mente de novo, que eu acredito que foi o Espírito Santo que trouxe isso à minha mente para eu lembrar: mate um leão por dia. Talvez se eu tivesse na terça-feira, por exemplo, tomado a decisão de ir para casa, por exemplo, falar assim, hoje eu tô cansada, trabalhei o dia inteiro, fiz conta o dia inteiro, e eu vou para casa porque ontem foi um dia ruim, então hoje eu não vou trabalhar, vou para casa, vou dormir um pouco, vou estudar um pouco, qualquer coisa. Eu poderia ter tomado essa decisão e eu confesso, isso passou pela minha mente quando estava chegando perto do horário de eu ir trabalhar, só que eu acabei decidindo não ir por isso. Eu falei, não, eu vou trabalhar e o ontem já foi, hoje é outro dia. E para minha surpresa, como eu falei, eu tive um dia de rendimento muito bom, que pagou o dia, compensou o prejuízo do dia anterior, e aí veio aquele sentimento de mais uma lição que eu aprendi. É lógico que eu já tinha passado por essa experiência outras vezes, mas da maneira como foi, assim, tão sequencial. Segunda-feira passada foi uma segunda-feira excelente, e essa segunda-feira, uma segunda-feira que eu tive que espremer de tudo quanto é lado para conseguir bater a meta mínima. Então foi aquela coisa que meio que me colocou na parede, assim, sabe aquelas experiências que você passa e fala assim, isso aqui eu vou lembrar, quando eu passar de novo eu não vou deixar esse desânimo tomar conta, porque pode vir um dia mal, mas amanhã existe a possibilidade de vir um dia melhor. Se vier um dia mal também, a gente dá glória a Deus e aleluia e segue em frente, porque Deus, ele sempre tem o melhor pra gente. Mas existe, o dia de amanhã existe a possibilidade, 50% de ser um dia bom, 50% de ser um dia difícil. Independente da situação que vai acontecer, porque eu digo 50 e 50, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então é 50 e 50, você não sabe. Mas a gente sempre tem que estar projetando o seguinte: existe sim possibilidade que as coisas sejam diferentes. E não deixar se abater quando vier os momentos difíceis, tá bom? Esse vídeo aqui já tá muito longo, mas eu queria compartilhar essa experiência com vocês, porque ontem eu tava conversando com uma pessoa sobre isso pelo WhatsApp e me veio a ideia de gravar um vídeo falando sobre isso, que pode ser que você não tenha passado ainda por essa situação. Se vier a passar, lembre dessa história, ou se você já passou também, de repente está numa fase dessas desanimado, não fica desanimado não, levanta a cabeça e segue em frente, que hoje já é um outro dia, amanhã é passado, o passado já passou, já ficou para trás, hoje é um outro dia e a gente vai atrás daquilo que a gente quer, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, e se quiser falar comigo, meu e-mail tá aqui na descrição, pode deixar os comentários aí também que eu respondo todo mundo, tá bom? Vou ficando por aqui, beijo, até a próxima e bora prosperar, Brasil! Até mais, tchau, tchau!